Imagina o seguinte: em 2010, alguém pagou 10.000 Bitcoin por 2 pizzas. Hoje, esse episódio é lembrado como um dos exemplos mais impressionantes da história das criptomoedas. Mas o mercado também já destruiu o patrimônio de pessoas que acharam que era dinheiro fácil. Neste vídeo, eu vou explicar o que são criptomoedas, como a blockchain funciona, para que servem Bitcoin, Ethereum e stablecoins, e quais são os riscos. Este é um conteúdo educativo, não uma recomendação de compra ou venda. Cripto é extremamente volátil. Números e cotações mudam rapidamente, então consulte fontes atualizadas antes de tomar qualquer decisão. Criptomoeda é um ativo digital que usa criptografia e redes distribuídas para registrar transferências. Diferentemente do dinheiro tradicional, muitas redes não dependem de um banco central ou de um servidor único. Os registros ficam em computadores espalhados pelo mundo. Em 2008, durante a crise financeira global, uma pessoa ou grupo usando o nome Satoshi Nakamoto publicou a proposta do Bitcoin. A ideia era criar uma forma de dinheiro digital que funcionasse sem uma autoridade central, tivesse regras transparentes e não pudesse ser criada livremente por governos. Em 2009, a rede começou a operar. Desde então, o mercado cripto passou a envolver milhares de ativos e trilhões de dólares em diferentes momentos. A blockchain pode ser entendida como um livro de registros compartilhado. Quando alguém envia Bitcoin, a transação é transmitida para a rede. Computadores verificam se a pessoa tem saldo e se a assinatura digital é válida. Depois, transações aprovadas são reunidas em um bloco. Esse bloco é conectado aos anteriores por mecanismos criptográficos. Como cópias do registro existem em muitos computadores, alterar uma transação antiga seria extremamente difícil. Isso não significa que toda aplicação baseada em blockchain seja segura. Uma rede pode ser robusta, mas uma exchange, uma carteira ou um contrato inteligente pode ter falhas. Existem diferentes formas de validar transações. No Proof of Work, usado pelo Bitcoin, mineradores competem para resolver cálculos e adicionar blocos. O vencedor recebe uma recompensa. Esse processo exige muita energia e equipamentos especializados. No Proof of Stake, usado pelo Ethereum desde a atualização conhecida como Demerge, validadores bloqueiam moedas como garantia e participam da seleção dos blocos. O modelo consome menos energia, mas tem regras e riscos próprios. O Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda. Sua emissão máxima foi programada em 21 milhões de unidades. Por isso, muita gente o compara ao ouro digital. Mas essa comparação não é uma garantia de valor. O preço depende da oferta, da demanda, da liquidez, da confiança e do cenário macroeconômico. Bitcoin não paga dividendos como uma empresa e não gera fluxo de caixa tradicional. Ethereum é mais do que uma moeda. É uma plataforma para contratos inteligentes, aplicações descentralizadas, tokens, jogos e finanças descentralizadas. Um contrato inteligente é um programa que executa regras automaticamente. Por exemplo, um seguro poderia fazer um pagamento quando uma condição verificável fosse cumprida. O problema é que código pode conter falhas e transações podem ser irreversíveis. Stablecoins tentam manter o valor ligado a uma moeda, geralmente o dólar. Exemplos conhecidos incluem o USDT e o USDC. Elas podem facilitar transferências, negociação e proteção temporária dentro do mercado cripto. Mas stablecoin não é a mesma coisa que dinheiro depositado em banco. É preciso entender as reservas, a emissão, a empresa responsável e os riscos regulatórios. Altcoins são moedas alternativas ao Bitcoin. Solana, Cardano e muitas outras tentam oferecer velocidade, custos menores ou aplicações específicas. Algumas conseguem criar tecnologia útil, outras perdem relevância, têm pouca liquidez ou são lançadas apenas para especulação. Não basta olhar o nome ou o gráfico. É importante entender a equipe, o código, a distribuição das moedas, os incentivos e o uso real. Na prática, criptomoedas podem ter várias utilidades. A primeira é transferência de valor. Em alguns casos, é possível enviar ativos para outro país sem depender de uma rede bancária tradicional, embora taxas, liquidez e regras variem. A segunda é reserva especulativa de valor.
O Bitcoin tem oferta limitada, mas isso não garante que seu preço subirá. A terceira são os contratos inteligentes. Eles permitem criar aplicações que funcionam de maneira automatizada. A quarta é o DeFi, ou finanças descentralizadas. São protocolos de empréstimo, troca e aplicação que operam com contratos de blockchain. Porém, juros altos em DeFi geralmente vêm acompanhados de riscos altos. Pode existir falha de código, perda impermanente, liquidação ou ataque. A quinta utilidade é a tokenização. Ativos do mundo real podem ser representados digitalmente e divididos em unidades menores. Isso pode facilitar acesso e negociação, mas não elimina risco jurídico, risco do emissor ou risco do ativo original. Vamos a uma comparação. Bitcoin é mais associado à escassez digital e reserva de valor. Ethereum é uma plataforma para aplicações e contratos inteligentes. Stablecoins buscam estabilidade relativa ligada a moedas tradicionais. Altcoins tentam resolver problemas específicos, mas variam muito em qualidade. A cotação de uma cripto pode mudar a cada segundo. Uma pessoa que comprou cedo pode ter visto valorização enorme. Outra que comprou no topo pode enfrentar queda de 50, 70 ou até mais por cento. Por isso, não use um exemplo de sucesso como prova de que o resultado se repetirá. O primeiro grande risco é a volatilidade. Uma queda de 20% em poucos dias não é impossível. O segundo risco são golpes. Pirâmides, exchanges falsas, tokens sem projeto e promessas de retorno garantido aparecem com frequência. Rentabilidade garantida em cripto é um sinal de alerta. O terceiro risco é a custódia. Se você perde a chave privada de uma carteira, pode perder o acesso aos ativos. Se deixa tudo em uma plataforma, depende da segurança e da solvência dessa empresa. O quarto risco são ataques e falhas tecnológicas. Exchanges podem ser invadidas, contratos inteligentes podem ter bugs e pontes entre blockchains podem sofrer ataques. O quinto risco é regulatório. Regras variam por país e podem alterar a forma de comprar, vender, declarar ou usar determinados ativos. O sexto é a liquidez. Um token pode mostrar um preço na tela, mas não ter compradores suficientes para uma venda grande. O sétimo é o risco de concentração. Colocar todo o patrimônio em uma única moeda pode transformar uma queda em uma perda devastadora. Antes de qualquer decisão, faça perguntas. Eu entendo o projeto? Sei onde o ativo ficará custodiado. Tenho controle da chave? Existe liquidez? Quais taxas serão cobradas? Como funciona a tributação? O que acontece se o preço cair 80%? E esse dinheiro pode ficar investido por bastante tempo sem comprometer minhas necessidades? Nunca use reserva de emergência em cripto. Nunca invista dinheiro que você não pode perder. Diversificação não elimina risco, mas evita depender de uma única tese. Também separe investimento de especulação. Investimento exige entender o ativo, o objetivo e o horizonte. Especulação tenta lucrar com movimentos de preço e pode envolver perdas rápidas. Derivativos e alavancagem aumentam ainda mais o risco. Resumindo, criptomoedas são uma tecnologia e uma classe de ativos que podem transformar pagamentos, contratos, finanças e tokenização. Bitcoin, Ethereum, stablecoins e altcoins têm propostas diferentes. A tecnologia pode ser útil, mas o preço dos ativos é incerto. Volatilidade, golpes, custódia, falhas, regulação e liquidez precisam ser considerados. O segredo não é encontrar uma moeda mágica. É entender o que você está comprando, limitar o risco e não tomar decisões por euforia ou medo. Este vídeo é educativo e não representa recomendação individual. Consulte dados atualizados e, se necessário, um profissional habilitado. Se o conteúdo ajudou, deixe o like, comente se você já teve contato com criptomoedas e inscreva-se para acompanhar mais vídeos sobre finanças explicados de forma simples. Até o próximo vídeo.
Agora vamos aprofundar os pontos que mais protegem você de uma decisão ruim. Começando pela custódia. Quando você compra uma criptomoeda, precisa entender onde ela está guardada. Em uma exchange, a plataforma controla as chaves e você depende da segurança e da solvência da empresa. Em uma carteira própria, você controla a chave privada, mas também assume a responsabilidade por backup, senha, dispositivo e proteção contra golpes. A frase de recuperação nunca deve ser fotografada, enviada por mensagem ou armazenada em um lugar fácil de acessar. Uma transação feita para o endereço errado normalmente não pode ser cancelada. Por isso, sempre confira a rede, o endereço e faça um teste com valor pequeno antes de movimentar uma quantia maior. Outro cuidado é separar a exchange de blockchain. A blockchain pode continuar funcionando enquanto uma exchange enfrenta problemas. Se você deixa todos os ativos em uma plataforma, está concentrando o risco de custódia. Diversificar a custódia pode reduzir esse risco, mas aumenta a responsabilidade de organizar os acessos. Também precisamos falar de stablecoins. Elas parecem estáveis porque tentam acompanhar o dólar, mas dependem das reservas, da empresa emissora, da rede e da capacidade de resgate. Uma stablecoin pode perder a paridade em momentos de estresse. Portanto, estabilidade de preço não significa ausência de risco. Em DeFi, o cuidado deve ser ainda maior. Protocolos descentralizados permitem trocar ativos, emprestar e tomar empréstimos usando contratos inteligentes. Mas o código pode conter falhas. Também existem riscos de liquidação, manipulação de preço, ataques a oráculos e perdas temporárias em pools de liquidez. Uma taxa de juros muito alta geralmente existe porque o risco também é alto. Não trate rendimento em DeFi como renda fixa. Tokenização também merece uma explicação. Tokenizar um imóvel, uma obra de arte ou um recebível significa representar digitalmente um direito ou ativo. Isso pode facilitar divisão, registro e negociação. Mas o token só vale o que o contrato jurídico e o ativo original sustentam. A blockchain pode registrar a propriedade de um token, mas não resolve sozinha problemas de documentação, inadimplência ou disputa legal. Outro ponto é o ciclo de mercado. Em um período de alta, narrativas ganham força e projetos fracos podem parecer sólidos. Em um período de queda, a liquidez desaparece, investidores vendem com prejuízo e muitos tokens deixam de ter compradores. Por isso, avalie o projeto antes de olhar apenas o gráfico. Pergunte qual problema ele resolve, quem usa a rede, como as moedas são distribuídas, qual é a inflação de tokens, quem controla o desenvolvimento e quais são os concorrentes. O preço não substitui a análise. Vamos imaginar dois cenários. No primeiro, você investe R$ 10.000 em um ativo que sobe 50%. Seu patrimônio chega a R$ 15.000, antes de custos e impostos. No segundo, o ativo cai 50%. Você fica com R$ 5.000. Para voltar de 5.000 a 10.000, não basta subir 50%. É necessário dobrar, ou subir 100%. Essa matemática mostra por que controlar perdas é tão importante. Uma queda grande exige uma recuperação muito maior. Por isso, o tamanho da posição deve considerar o pior cenário, e não apenas o retorno esperado. Uma estratégia de aportes periódicos pode reduzir o risco de colocar tudo no topo, mas não elimina perdas. Comprar aos poucos pode suavizar o preço médio, porém você continua exposto ao ativo. E se a tese deixar de fazer sentido, insistir apenas porque o preço caiu não é disciplina, pode ser teimosia. Também existe diferença entre comprar e operar. Comprar um ativo para um objetivo de longo prazo é uma decisão. Fazer trades todos os dias exige tempo, controle emocional, conhecimento de custos e uma metodologia. A maioria das pessoas subestima taxas, spread, slippage e